Olá, amigos da Associação Regina Fida, e hoje eu estou aqui com mais um Correio do Padre Pio. Mensagem rápida, um assuntinho de cada vez, mas que eu vou soltar isso aqui mais ou menos quase todo final de tarde, uma coisa assim, para a gente colocar a nossa conversa em dia e não ficar gastando tempo fazendo vídeo. De modo que de manhã você sempre tem o vídeo oficial com uma história do Padre Pio, e aqui nós tratamos de outros assuntos relativos à associação. Mas eu tenho uma matéria que eu queria compartilhar com vocês. Por quê? Porque ela mostra como cada um de nós, eu, você que está me ouvindo, etc., como cada um de nós tem uma responsabilidade nos dias de hoje. Cada um de nós, Deus estabeleceu nascer numa época, né? Quem nasceu no período medieval, no auge da catolicidade, evidentemente, não teve esse problema. Deus quis ele ali. Mas Deus nos quis no auge da crise, da igreja, da civilização, do mundo em geral, da ética, da moral e tudo mais. E se ele nos quis nessa época, é porque ele acha que nós temos um papel a cumprir. E isso fica claro numa estatística tremenda que saiu no site Infovaticana. Quem quiser procurar Infovaticana, é um site religioso baseado na Espanha, e ele cobre tópicos sobre a Igreja Católica. Existe desde 2013 esse site. E ele se descreve como uma tentativa de preencher uma lacuna na análise rigorosa do que acontece na igreja. É muito bem informado esse site e tem coisas realmente tremendas, às vezes, sobre a decadência religiosa que vivemos. E a notícia que ele dá aqui é espantosa, espantosa. 1 de cada 3 católicos nos Estados Unidos se põe o problema, se planteia, está em espanhol aqui, ou seja, considera apostatar, abandonar a Igreja Católica. 1/3. Então, a notícia diz, aqui está em espanhol, vou traduzindo, algo mais de 1/3 dos católicos dos Estados Unidos, após a onda de escândalos, de encobrimentos de abusos sexuais, iniciada este passado verão, mais de um terço, 37%, segundo o Gallup, de católicos nos Estados Unidos, assegura estar estudando a possibilidade de abandonar a igreja. 37%. Isso é muito mais grave porque os católicos americanos são católicos bem mais praticantes do que os nossos, infelizmente, né? Mas 37%. Bom, é um número absolutamente brutal, brutal. A deprimente cifra supõe um incremento de 22% dos que se confessavam nessa situação em 2002, quando teve durante o pontificado de João Paulo II. Então, o que acontece? Na época, 22% consideravam abandonar a igreja, subiu para 37%, praticamente dobrou o número, né? Bom, para colocar em perspectiva esta alarmante dado, convém conhecer outros de não menos preocupantes. Olha só agora. Nas pesquisas recentes, 54% dos católicos, os que se dizem católicos americanos, opinam que o aborto deveria ser legal em todos os casos, em todos ou na maioria dos casos. Quer dizer, o aborto, esses que são católicos, não os que já estão pensando em abandonar, não, hein? Olha que barbaridade, olha que barbaridade. Agora nós estamos falando dos 67% dos que ficam. Eu estou falando dos Estados Unidos, mas a situação aqui não é diferente. Ou alguém acha que é diferente? Se alguém acha que é diferente, coloque nos comentários. Não, é diferente. Se alguém tiver estatísticas novas, coloque no comentário sobre o Brasil. Não, aqui é diferente. Eu vou ficar muito feliz que aqui seja diferente, mas não parece. Basta a gente ver como as igrejas estão vazias, né? Bom, olha só que outra barbaridade. Quer dizer, então, portanto, 54% dos católicos acham que deveria haver aborto. 66%
desses católicos, que ainda estão lá, não dos que saíram, querem que se normalize a homossexualidade como uma opção equivalente à heterossexualidade. Ou seja, eles estão agindo diretamente contra os ensinamentos da Sagrada Escritura. E 74%, olha só que barbaridade, eles acham que eles devem discernir em cada momento, né, o que eles sentem e não o que diga a igreja. Ou seja, eles devem tomar atitudes em relação ao que eles sentem e não ao que ensina a igreja ou as escrituras em questões de fé e moral. É uma barbaridade. Isso aí é a aplicação do livre exame de Lutero. Quer dizer, eles, na verdade, são luteranistas, porque a Sagrada Escritura diz uma coisa, a Igreja Católica diz outra coisa, diz a mesma coisa. Aliás, né, nunca existe contradição entre essas duas instituições, digamos assim, mas 74% acha que não. Peraí, depende do meu momento. Então, se depende do meu momento, que eu estou precisando, gostei demais de alguma coisa, depende daquele momento, é um momento muito grave, eu estou fazendo uma terapia aí de cleptomaníaco, então eu vou roubar. O mandamento da igreja, não roubarás, não interessa. Eu estou num momento em que estou com muita tentação de pecar contra a castidade, vou pecar contra a castidade. Peraí, as tentações do demônio é que vão gerir esses momentos que esses 74% sentem discernir do que é certo e do que é errado. É bárbaro, é bárbaro. Bom, de fato, na pesquisa da Gallup, os que se predominam entre os que dizem estar pensando em apostatar são os que vão regularmente, entre os que dizem que está... São os que vão... são os que não vão regularmente à missa. Ou seja, portanto, esses 37% aí já não vai na missa. Mas dos que vão na missa dominical, né, 22%, então assim, além daqueles 37%, estudam o abandono da fé. Em 2002, essa proporção era de 12%. Vocês estão vendo uma apostasia generalizada. É uma espécie de genocídio da fé, né? Se a gente puder chamar assim, né? Uma espécie de destruição geral da fé nos Estados Unidos, né? Somente 30% dos pesquisados, diante da pergunta de se confiam ou não nos pastores da igreja americana, nos bispos, né? 30% afirma ter muita ou bastante confiança, enquanto que mais de uma quarta parte, 26%, confessa ter muito pouca ou nenhuma confiança nos bispos. Olha que situação chegou, né? As ovelhas não confiam nos pastores, né? Aqueles que deviam cuidar deles. Só nos estudos regulares de Gallup, a confiança nos prelados por parte dos fiéis caiu 63% em 2008, 63% em relação a 2008. 2008, a confiança pelos prelados era 30%. É uma barbaridade essa informação. Essa informação eu queria compartilhar com vocês. Por quê? Para vocês entenderem o nosso apostolado do Padre Pio. Por que para nós é importante fazer o apostolado do Padre Pio, falar do Padre Pio, divulgar o Padre Pio, mostrá-lo como modelo de sacerdote, para ver se nós tocamos as almas de muitos sacerdotes, muitos pastores, né, bispos, etc., que passem a falar, quando eu falo pastores aqui, é no sentido católico, tá claro? Que passem a falar do Padre Pio, que passem a imitar o Padre Pio. Isso é muito importante, que passem a ser como o Padre Pio. Eu vi uma outra pesquisa recente, deixa eu ver aqui, tem mais um dado, Aliás, que a França, tem uma outra notícia, diz que na França a situação é pior. Imaginem isso, né? Essas notícias, e isso eu gostaria agora de
de sublinhar, não é de jeito algum para que nós desanimemos. Ao contrário, é para que nós sintamos a nossa responsabilidade, porque enquanto um estiver fiel, uma pessoa for fiel à Santa Igreja, a Igreja vive nela. Eu já falei isso várias vezes. E as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja, apesar dessas pessoas todas quererem fazer esse dano para a Igreja. As portas do inferno, por quê? Porque Nosso Senhor prometeu isso na hora que Ele fundou a Igreja. Isso está no Santo Evangelho. Agora, que coisa tremenda, se o Padre Pio consta que numa profecia, numa aparição, Deus mostrou para ele, Nosso Senhor Jesus Cristo mostrou para ele, tudo o que ia acontecer na igreja até o final dos tempos, o Padre Pio viu essa situação deplorável, triste, de orfandade em que nós nos encontramos. E o Padre Pio, de orfandade religiosa, da gente não... Quantas pessoas escrevem aí dizendo, olha, eu não consigo confessar, não consigo achar um padre, não consigo achar um bom conselho. Isso é orfandade, é não ter mais pais, os nossos pais espirituais. Então, mostra a responsabilidade de cada um de realmente fazer de tudo para divulgar o Padre Pio. E não deixe também de divulgar a nossa missa do Padre Pio no dia 26, porque vai ser uma missa do rito do Padre Pio, do rito ainda anterior ao rito de Paulo VI. Por que é importante? Olha só, uma outra estatística mostra que as pessoas que frequentam a missa tridentina, como ela é chamada, mas é o rito extraordinário de Bento XVI, essas maciçamente são contrárias a todas as outras ideias. A normalização do homossexualismo, ao aborto, todas essas ideias que esses católicos que já estão apostatando da Igreja Católica defendem, essa gente é contra, o que mostra que há uma bênção especial nisso. E é por isso que nós vamos rezar a missa do Padre Pio no rito do Padre Pio. Bom, pessoal, era o que eu gostaria de comentar. Infelizmente, a Igreja está passando por esse momento, mas a Igreja não perecerá. E isso depende de cada um, de cada um. O demônio quer nos fazer acreditar o contrário. Até quando o demônio coloca estatísticas dessas, eles querem achar, querem que nós pensamos, puxa vida, está tudo perdido mesmo, não tem mais jeito, etc. Daí a quantidade enorme de blasfêmias que saem a todo momento, nós já falamos de algumas aqui, freis betos que saem fazendo odes ao carnaval, ao pecado, às orgias que se cometem no carnaval, vandalismos em igrejas, em todo o mundo está vendo vandalismos, quebram as igrejas, roubam as igrejas, né? Isso tudo é um conjunto de situações para que o demônio faz para que nós pensemos que a igreja está a ponto de ser destruída. E a igreja não vai ser destruída. Para vocês terem ideia, se fosse assim, quando Judas entregou Nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja já teria sido destruída. Judas foi o homem que cometeu o primeiro sacrilégio, porque ele foi o primeiro a pegar o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, colocar a mão na cestinha, depois que Nosso Senhor havia consagrado, e comungou. Ele comungou, saiu correndo para trair Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pecado brutal, primeiro sacrilégio, a comunhão depois de estar em pecado, né? Nem assim a igreja acabou, nem a igreja sobrevive mais de 2000 anos, e ela vai sobreviver no coração de um de vocês, se porventura todos os outros apostatarem. Não esqueçam disso. Pessoal, muito obrigado. Esse comentário é um pouco longo, mas fundamental para que a gente vá se formando e pensando a mesma coisa a respeito da nossa missão. A sua missão, a minha missão, a missão de difundir o Padre Pio. Por isso que eu peço que todos analisem aí essa descrição que nós colocamos aí embaixo do vídeo e procurem, evidentemente, ajudar tudo o que for possível por esse apostolado. Um forte abraço e que o Santo Padre Pio nos abençoe a todos. Olá, amigos das suas razões de vida, e hoje eu estou aqui com mais um